Olá! Hoje vamos fazer um mergulho profundo nas ideias de Bertrand Russell, um pensador realmente fundamental do século XX. Ele sempre se debateu com aquelas questões gigantescas, né? Amor, conhecimento e aquela compaixão imensa pelo sofrimento humano. Ele mesmo dizia que essas eram as paixões dele. E o nosso foco aqui vai ser a jornada do Russell com a religião, a fé, o ateísmo e, muito importante, o agnosticismo. Para essa análise, a gente está se baseando principalmente na autobiografia dele, sabe? Aquela parte que cobre os anos de formação, até 1914, mais ou menos. A ideia é entender como é que as experiências e o raciocínio lógico dele o levaram, de uma criação bem religiosa para conclusões filosóficas bem diferentes. Explorar as nuances mesmo, especialmente essa diferença que ele fazia questão de marcar entre ser ateu e ser agnóstico. Sim, e Russell foi, uma figura intelectual imensa. E a autobiografia dele tem uma sinceridade, quase desconcertante às vezes, né? Permite acompanhar o desenvolvimento das ideias dele de um jeito muito pessoal. Lembra um pouco as confissões de Rousseau, nesse ponto da honestidade crua. Então, vamos ver como esse ambiente familiar, a educação vitoriana e, claro, as próprias reflexões dele moldaram essa visão sobre fé e razão. Ótimo. Então, começando pela família, né? A formação religiosa dele foi complexa. O avô Lord John Russell, primeiro-ministro e tal, era anglicano. Mas quem o criou mesmo foi a avó paterna. E ela era presbiteriana escocesa, mas com o tempo foi mudando, se tornando unitarista. Aquela corrente que questiona a trindade, valoriza a razão, né? Ele conta que na igreja episcopal, na presbiteriana, e em casa aprendia o unitarismo. Acreditou nisso até uns 15 anos. E é super importante colocar isso no contexto da época da Inglaterra vitoriana e da família Russell especificamente. A avó era uma figura de uma austeridade impressionante. Detestava álcool, fumo, quase vegetariana. E tinha até uma história da cadeira desconfortável que ela só abandonava depois do chá da tarde. Mas, ao mesmo tempo, a família não era um bloco só, né? Tinha gente como o tio Lyle Stanley, que era um conhecido livre pensador, e até um tio-avô que virou padre católico. Olha a diversidade. Sem contar os pais dele, que faleceram cedo, mas eram amigos dos radicais de Boston, um pessoal com ideias bem avançadas para a época. Tudo isso criou um caldo cultural interessante, né? Com certeza. E esse caldo ferveu na adolescência dele, ali pelos 15 anos. Foi um período de questionamento muito intenso. Ele descreve que meditava sozinho, de forma bem metódica, analisando os argumentos racionais mesmo, sabe? Para as crenças cristãs. Deus existe, temos livre-arbítrio e a alma é imortal. E ele relata que sofreu muito com essa perda gradual da fé. Foi doloroso, mas ele sentia que não podia falar nada para não magoar a avó, a tia, que eram muito religiosas. Ele até anotava tudo escondido num diário que ele chamava de Exercícios de Grego. É impressionante seguir essa desmontagem da fé nas anotações dele. A primeira coisa que caiu para ele foi o livre-arbítrio. Ele se convenceu de que tudo no universo, matéria viva ou morta, segue leis naturais. Determinismo puro, como os planetas. Para ele, a ideia religiosa de livre-arbítrio começou a parecer até meio arrogante. Como se a nossa vontade pudesse interromper as leis de Deus, entende? E uma vez que o livre-arbítrio foi questionado... Aí a imortalidade foi junto, né? Exato. A conexão era lógica para ele. Se as ações são determinadas por leis, não por uma vontade livre, qual a base para uma alma individual e imortal? Tem uma parte que ele escreve, é bem tocante. Eu gostaria de acreditar na vida eterna. Dá para sentir o conflito, né? O desejo versus a razão. Ele pensava, como uma máquina dotada de consciência, era assim que ele se via, poderia ter livre-arbítrio. E sem isso, para que imortalidade individual? E por último, a ideia de Deus. Também mudou completamente. Aquele Deus pessoal que interfere, que ama, do cristianismo mais tradicional, deu lugar a um criador bem distante. Tipo um grande engenheiro cósmico que, apenas colocou a máquina em ordem para começar e depois a deixou funcionar segundo suas consequências necessárias. Foi o que ele escreveu.
Nessa visão, não teria por que achar que esse Deus se importa com a gente individualmente, né? Claro. E aí, sem essa base da fé tradicional, Russell precisou construir uma nova fundação para a ética dele. Ele não confiava naquela ideia de só consultar a consciência. Ele via a consciência, muito influenciado pelo evolucionismo da época, como algo moldado para sobrevivência, não um guia moral perfeito. Então, num primeiro momento, ele abraçou o utilitarismo, agir para produzir a maior felicidade geral possível para o maior número de pessoas. Chegou a anotar no diário que essa seria a nova regra de vida dele. Foi tão simples assim para ele. Gerou tensões internas. Ele conta que sentiu uma vocação muito forte para filosofia, para matemática, mas aí vinha a dúvida. Pensando só na felicidade geral, não seria mais útil ele se dedicar à economia ou à política? Essa tensão fez ele questionar se a felicidade, assim, entendida só como prazer ou bem-estar que dá para medir, era mesmo um único bem supremo? Exatamente. E é aí que ele começa a desenvolver mais a ideia da dignidade da existência humana. Ele passa a argumentar que tem coisas tipo buscar conhecimento, a verdade, apreciar a arte, que tem um valor nelas mesmas, sabe? Um valor que vai além da utilidade prática ou de quanto prazer aquilo gera. A comparação que ele faz ficou famosa, né? Seria melhor ser um filósofo insatisfeito do que um porco satisfeito, ou a diferença entre a beleza complexa de uma fuga de Bach e a simplicidade de uma canção popular tipo Home Sweet Home. A ética dele começa a ficar mais complexa, incorporando valores que não são fáceis de medir. É uma evolução importante no pensamento dele. Ele não larga a preocupação com o bem-estar das pessoas, claro, mas torna isso mais complexo. Ele reconhece que uma vida humana rica tem dimensões que aquele cálculo utilitário mais simples talvez não pegue. A busca pela verdade, a beleza, o desenvolvimento intelectual, são valores que, para ele, enriquecem a experiência humana de um jeito fundamental. E essa busca por uma ética racional, mas que desse conta dessa complexidade toda, acompanhou ele a vida inteira. E falando em busca da verdade e rejeição de dogma, a própria avó dele, pelo jeito, tinha um certo ceticismo bem pragmático sobre metafísica, né? Tem aquela frase ótima que dizem que ela falava: o que é mente, não importa. O que é matéria, deixa pra lá. Em inglês, what is mind, no matter. What is matter, never mind. Ótimo! Um antídoto caseiro contra a especulação vazia. Pois é. Embora o próprio Russell, é bom lembrar, teve uma fasezinha lá em Cambridge de entusiasmo pelo hegelianismo, aquela filosofia idealista super influente na época. Ah, sim, do Hegel. Isso. Ele até conta de um momento de iluminação sobre o argumento ontológico. Aquele que tenta provar Deus só pela ideia de perfeição? Clássico. Esse mesmo. Ele diz que jogou a lata de tabaco pro alto e gritou: "Meu Deus de botas, o argumento ontológico é sólido." Ah, uma cena e tanto. Mas essa fase idealista durou pouco. Logo ele e o G.E. Moore lideraram uma espécie de revolta contra o idealismo lá em Cambridge, voltando para o realismo e para a lógica. E essa desconfiança toda com sistemas metafísicos muito abstratos que não dá para verificar é chave para entender por que ele se definia como agnóstico e não ateu. O ateísmo afirma algo: Deus não existe. Já o agnosticismo, para o Russell, era uma postura de honestidade intelectual. Reconhecer que a gente não sabe tudo. Tem um episódio ótimo que ilustra isso. Quando ele pensou em se candidatar a um cargo político em Bedford, perguntaram para ele: "Que? Vai vazar na campanha que o senhor é agnóstico?" E a resposta dele: "Ah, sim, provavelmente vai." Direto e reto. Mostra que ele bancava essa posição publicamente. Para ele, em questões como a existência de Deus, que ele achava que estavam além da prova empírica ou lógica, a única atitude racional era suspender o juízo. Não era negar por negar, era reconhecer a incerteza. Essa distinção é muito, muito importante na filosofia dele. Ele até trocou cartas sobre isso com um amigo, Louis Dickinson. Russell dizia que o tal instinto religioso, essa busca humana por sentido, sabe? Essa sensação de mistério merecia muito respeito. Mas, ao mesmo tempo, ele era taxativo. Não há um pingo ou partícula de verdade em qualquer das metafísicas que ele, o instinto religioso, sugeriu.
Ou seja, respeito pelo sentimento, pela busca, mas rejeição total das respostas dogmáticas e sem fundamento das religiões. É uma linha tênue, né? Exige bastante. Se não dá para achar verdade nas metafísicas religiosas, qual a alternativa? O que Russell propõe é focar na beleza, na bondade que a gente pode encontrar neste mundo, na vida que a gente conhece. Ele sugere manter a seriedade, a profundidade da atitude religiosa, o espanto com o universo, a busca por valores éticos altos, mas sem as crenças sobrenaturais. E fundamental, ele defendia que a gente devia acreditar apaixonadamente na bondade de coisas que são alcançáveis pelo nosso esforço. A fé, para ele, tinha sim um lugar legítimo, mas era no campo dos valores éticos e na crença de que dá para melhorar a condição humana com razão e compaixão. Não uma fé cega, mas uma aposta na bondade possível, baseada na realidade. É interessante que um dos ensaios mais famosos dele sobre isso, O Culto de um Homem Livre, A Free Man's Worship, foi escrito numa fase bem difícil para ele pessoalmente, logo depois que o primeiro casamento acabou. Parece que ele achou um tipo de consolo não em ilusões, mas em aceitar a realidade como a ciência mostrava. Um universo gigante, indiferente, e na beleza que podia ser criada pelo pensamento, pela linguagem, mesmo diante disso tudo. A própria escrita virou um ato de afirmação, né? Com certeza. E essa busca por sentido e ética fora da caixinha religiosa tradicional, aparece também nas observações dele sobre as pessoas que ele conhecia. Por exemplo, ele frequentava a casa dos Parsons Smith, uma família americana, Quaker. Os Quakers, da Sociedade Religiosa dos Amigos, que focam na luz interior, na experiência direta. Isso. Eles moravam na Inglaterra e Russell achava curioso como eles eram mais livres de certos preconceitos sociais ingleses. Mas ele também notava as peculiaridades, talvez as limitações, daquela fé muito baseada na intuição de cada um. Algo bem diferente da ênfase dele na razão, né? Isso talvez reforce a ideia dele, respeitar o instinto, mas desconfiar das metafísicas que eles geram. Outro exemplo bom são os Webb, Sidney e Beatrice, figuras importantes do socialismo fabiano. Sim, aquele movimento britânico de reformas sociais graduais. Exato. Russell notou o contraste forte entre a Beatrice, que tinha um lado quase místico religioso, e o Sidney, que era totalmente secular. E a resposta do Russell para Beatrice, quando ela falou de umas supostas visões espirituais que talvez viessem de uma dieta muito restrita, é clássica do ceticismo irreverente dele. Sim, se você comer pouco, vê visões. Se beber demais, vê cobras. Ele claramente não dava valor de conhecimento para essas experiências. E isso liga bem com a discussão da ética, mostrando caminhos diferentes, uns mais místicos, outros puramente seculares, para buscar o bem social. E vale mencionar rapidinho também o encontro dele com o matemático George Cantor, o criador da teoria dos conjuntos. Cantor, que era super religioso, falou para o Russell que detestava Immanuel Kant. O filósofo alemão do iluminismo, super influente. Esse mesmo. Cantor achava que Kant tinha causado um grande mal e dano à filosofia, até mesmo à humanidade, levando a um desenvolvimento pervertido da metafísica na Alemanha. Embora Russell não concordasse com a religiosidade do Cantor, essa crítica a um sistema filosófico gigante, como o kantismo, combina com a própria rejeição do Russell a qualquer dogma, religioso ou filosófico, que ele achasse que não tinha base na lógica ou na experiência. Mostra como essa atitude crítica estava no ar na época, em várias áreas. Como rigoroso, os encontros com gente de crenças e descrenças variadas, a gente tem um retrato de uma mente que não parava de buscar clareza. Uma mente que rejeitava dogma de onde viesse e tentava construir um entendimento do mundo e da condição humana bem firme na razão, na lógica, na experiência, sem precisar de explicações sobrenaturais ou metafísicas que ele simplesmente não achava sustentáveis. Talvez essa seja a grande lição dessa jornada intelectual do Russell que a gente explorou aqui. A coragem de seguir a razão até onde ela levar. Mesmo que isso signifique abandonar crenças que eram confortáveis ou ir contra as convenções. É um compromisso radical com a honestidade intelectual. Então, para resumir o percurso do Bertrand Russell que a gente analisou,
Ele saiu de uma criação religiosa bem variada, passou por um período de dúvida intensa e solitária na juventude, que o levou a rejeitar pela razão os pilares da fé cristã. Chegou a um agnosticismo bem fundamentado, baseado nos limites do que a gente pode saber, e construiu uma ética humanista, focada na dignidade humana, na razão, na compaixão e na busca ativa por um mundo melhor, aqui e agora. Exato. E isso deixa a gente com uma provocação final, que vem direto dessa trajetória e das fontes que vimos. Se a gente aceita a conclusão do Russell de que as metafísicas tradicionais, principalmente as religiosas, não dão conta de explicar o universo factualmente, que tipo de fé, pensando em fé num sentido mais amplo, como princípios que guiam a gente, convicções profundas, ainda seria defensável? Ou talvez até necessária para uma vida ética, com propósito, num mundo que a gente entende mais pela ciência e pela razão? Como a gente equilibra aquele respeito que o Russell pedia pelo instinto religioso, por essa busca humana por significado, com a exigência intelectual de evidência e lógica? Onde fica essa fé legítima que ele falou, essa voltada para o bem que a gente pode alcançar? Fica aí a reflexão.